Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando aqui no programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário, conversando com Igor Couso. Igor Couso é vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. O tema é desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional também no mercado corporativo. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para o Igor, o seguinte: o que nós aprendemos há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, foi muito importante, é muito importante, mas talvez para aquela época. Para hoje, pode ser que não tenha a mesma relevância. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Igor. Bom, essa é uma afirmação que eu totalmente acredito, corroboro e vivencio no nosso dia a dia aqui, né? O aprendizado, ele é constante, ele precisa sempre ir buscando as novidades. A minha formação, eu fiz formação em comunicação social, produção editorial, 20 anos atrás, né? O conteúdo, principalmente na parte de marketing digital, não existia, não foi conversado sobre marketing digital no meu curso de comunicação digital, que hoje é uma das principais ferramentas de comunicação, de promoção, de divulgação das ações, né? Então, esse aprendizado constante é fundamental. E tem uma frase máxima que um grande pensador americano, que agora fugiu, que é super... não é o Adam Grant, é um grande pensador, que a grande capacidade é de aprender, desaprender para reaprender. Mas eu até tomo a liberdade de fazer um pequeno ajuste, porque o desaprender é impossível. Ninguém desaprende nada. Você só precisa saber abrir mão de conhecimentos que, de repente, não são mais aplicáveis. Não adianta ficar abraçado e agarrado em conhecimentos mais antigos que talvez eles não sejam aplicáveis no dia a dia de hoje. Porém, se você consegue abrir mão, você abre espaço, abre a cabeça para novos aprendizados, para novas possibilidades de conteúdo. E aquele conteúdo que você tinha, ele continua armazenado, que talvez ele possa ser relevante para alguma outra solução e vai te servir de base para criar uma inovação, né? Então, a grande mágica, a grande maravilha do cérebro humano é que a gente consegue ir absorvendo. Então, essa mágica da aprendizagem contínua vai ser cada vez mais importante e estratégica para as empresas. Jürgen Klarinck, que é uma das maiores autoridades no planeta quando o assunto é inovação, eu vi, se não me engano, em um livro dele, eu não lembro de ouvir, mas a frase é dele, pelo que eu sei, tá? Ele disse que você não deve deixar de inovar, você deve inovar sempre. Agora, sempre procurar inovar com ciências, com dados, com estudos, porque, segundo ele, e aí é lógico, e óbvio e é evidente, a ciência diminui o risco. E aí a importância de você estar sempre num aprendizado constante, né, Igor? Exatamente. A inovação, ela é fundamental e é que vai trazer as novas possibilidades, as novas soluções para novos problemas, né? E essa inovação, isso muda uma questão bastante tradicional nas organizações, e a gente já vem discutindo isso há algum tempo, que é a agilidade do aprendizado e do aprender com os erros, abrir a possibilidade de errar, desde que esse erro se torne um aprendizado, né? Ainda se fala, eu tenho até um pouco de arrepios quando falo, não, precisamos ter a cultura do erro. Eu falo assim, gente, não é a cultura do erro, a gente precisa ter a cultura do aprendizado. Sim. Então, a gente tem que tolerar erros, desde que esses erros gerem aprendizado e não se repitam, né? Se a gente percebe que um caminho não dá certo, não adianta ficar insistindo nesse caminho, que a gente vai continuar errando, e esse não é um erro desejável. O erro desejável é falar assim, puxa, não dá para fazer por esse caminho, vamos tentar outro, vamos fazer alguns ajustes. Então, essa inovação, que é criar pequenos fragmentos, pequenas etapas, onde você pode explorar e errar
num ambiente mais seguro, que gere menos impacto e menos prejuízo na organização, e criar isso, um aprendizado para criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento, isso é muito importante. Então, sempre basear em pesquisas, em referências de outras pessoas, aprender com o erro dos outros também sempre é muito bom. Então, esse compartilhamento das ideias, né? Aliás, o compartilhamento das ideias não somente no ambiente de aprendizagem, no ambiente universitário, às vezes dentro da própria organização, aprender com os diferentes departamentos, né? A Sim. importância de uma comunicação fluida entre todas as áreas de uma organização é fundamental para entender e criar soluções que atendam a organização como um todo e usando aprendizado de outras áreas da empresa, né? Então, se fala muito em criar times, né? O pessoal de inovação gosta de chamar de squads multidisciplinares de diferentes departamentos para pensar numa solução para a organização. Então, trazer visões de diversas áreas da empresa é fundamental para criar essas soluções novas. Eu gosto muito de ler, tá, Igor? Leio mesmo, eu leio muito, eu participo de muitos cursos, muitos congressos. Agora, vem um detalhe. É importante você, e aí eu queria saber de você, qual é a importância de você, depois de ter a informação, que quando você não põe em prática, não é conhecimento, é informação, a importância de você aliar o que você está aprendendo, aliar o que você está lendo, tá? Colocando em prática. Então, podemos dizer que o desenvolvimento ele só acontece com a prática, que às vezes você participa de congresso, estudo, faculdade, muitas leituras, mas não põe em prática. Aí nós podemos dizer que não houve aprendizado? É exatamente isso, Dirani. Aprendizado sem aplicação não é aprendizado, é acúmulo de lixo mental. Né? Se você aprendeu uma coisa e você não está utilizando essa coisa que você aprendeu em prática, ela não está servindo de nada. Era como se não tivesse aprendido. Né? Então, esse é uma das grandes preocupações que a gente tem aqui na BTD, em todas as atividades que a gente faz, pensa o que você vai praticar, aplicar a partir de agora com o que você aprendeu nesse nosso encontro, no nosso congresso, né? E isso eu aprendi uma vez num congresso que eu estive lá nos Estados Unidos e a gente teve um bate-papo com o Bob Pike, e isso foi em 2015, no congresso da TD em Orlando, e me marcou de uma forma que não sai mais. A gente teve a oportunidade de conversar com o Bob Pike, que é uma das grandes referências da área de desenvolvimento, da área de treinamento, de recursos para desenvolvimento e para treinamento. E aí foi perguntado para ele, Bob, a gente vai começar, foi um dia antes do início do congresso, a gente falou assim, Bob, a gente vai começar o congresso amanhã, e qual que é a principal, como que a gente pode aproveitar ao máximo a participação de um congresso como esse? Aí ele, do alto da sabedoria dele, falou assim, olha, vocês vão ter muitos insights, muitas referências, muitas ideias, né? São mais de 300 atividades disponíveis para vocês aqui nesse congresso. Mas, se vocês quiserem aplicar todas essas ideias, provavelmente vocês não vão ter sucesso. Escolhe uma, no máximo duas, para vocês aplicarem num prazo determinado de um mês no máximo, para daqui a um mês estar aplicando uma solução. Se vocês conseguirem aplicar uma solução desse congresso, ele já vai ter valido a pena. Todo o restante vai servir de referência, de repertório para você buscar novas soluções. Mas escolhe uma que você vai colocar em prática, porque sem a prática não tem o aprendizado. Tem, inclusive, a definição do meu querido amigo Conrado Schillerhauer, que é uma das grandes referências em aprendizado corporativo aqui no Brasil, né? Ele tem o livro maravilhoso do Lifelong Learning, e que ele fala que ele tem uma definição que eu gosto muito, que é a definição de aprendizagem. Aprendizagem é a explicitação
de uma performance melhorada através de um conteúdo adquirido. Então, a aprendizagem não é o conteúdo adquirido, é a explicitação da performance melhorada. Mágico isso, porque a hora que a gente tem essa consciência, o que eu faço a partir de agora com esse conteúdo que eu desenvolvi, com essas informações que eu adquiri? Eu tenho que ter uma estratégia, um plano de ação e não só o plano, a ação efetiva. Isso é fundamental para que o aprendizado seja cada vez mais relevante e estratégico para as empresas. Há poucos minutos, você falou em aprender com os erros dos outros, né? Eu lembro bem uma vez, eu fui fazer uma viagem a Cajazeiras, na Paraíba, com o seu Carlos Alberto Marques, que não está mais hoje aqui entre a gente. Eu aprendi muito, ele me deu a oportunidade de ser vendedor de uma grande indústria de colchão, né? E aí depois eu passei a trabalhar com publicidade e com palestras, e ele disse, inteligente aprende com seus erros, sábio aprende com os erros dos outros, né? E eu nunca esqueci isso, já tem basicamente 25, 27 anos que aconteceu esse bate-papo com ele. Igor, infelizmente, o tempo foi embora. É impressionante como passa rápido, principalmente quando o papo é muito bacana, não é? Então, Igor, eu gostaria imensamente de agradecer, eu me sinto muito honrado, privilegiado conversar com você e muito obrigado por você ter participado aqui do programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Poxa, Jani, eu que agradeço, estou aqui à disposição. Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre as possibilidades de aprendizado, estou aí à disposição nas redes sociais, é fácil de achar a BTD aí e conectar com a gente. Estamos à disposição e sempre muito bom bater papo contigo, Jani. Olha, com o Igor Couso, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. Voltamos na próxima semana, no mesmo dia, no mesmo horário, aqui pela TV Diário. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.